Eu acho que não houve um ano que a gente quis mais saúde, né, do que anos, né? 2020 e 2021, Vitor Búrigo. Saúde para todos, queremos. Peraí, vou botar o fone aqui. Bruno, bota o teu fone para ouvir o Vitor. Vamos apresentar os nossos convidados hoje, que a gente vai falar de saúde, porque se a tecnologia vem a favor da saúde, oremos. Gostamos, queremos, né, Laura? Sem dúvida. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Fala mais perto do microfone, puxa o microfone. Tudo jóia, Piti. Gaúcha? Gaúcha, né? Não tem como disfarçar. Gaúcha de Santa Maria da Boca do Monte. Coisa boa, programa do Avesso no ar. Muito boa tarde, audiência. Boa tarde, Vitor Búrigo. Faz frio em São Paulo? Como está aí? Faz um friozinho, mas até acho que tá nublado, mas faz frio, mini frio. Mini frio. Bruno Búrigo, como vai você? Tudo bem? Tudo certo, Piti. Boa tarde a vocês e todos os seus ouvintes. Tá ouvindo bem o Vitor aí? Tô, perfeito. Tá ouvindo bem aí, Laura? Perfeito. Perfeitamente? Tá bom. Hoje nós vamos falar de saúde. Laura Severo da Cunha, como que a gente vai te apresentar? Trabalha há tempo já com gestão em saúde, Laurinha? Perfeito. Eu trabalhei 25 anos na área hospitalar, sempre na área da reabilitação da saúde, uma área que agora apareceu, né, mas que já existia há muito tempo, né? Tá aí o Bruno para provar o que eu estou dizendo. Quando a gente fala em reabilitação de saúde, estamos falando da fisioterapia? Sim, na verdade é uma excelente pergunta, esse é um guarda-chuva maior, a gente está falando de tudo que trata o paciente por meios que não são remédio, cirurgia, suporte de vida, né? Então, especificamente aqui a gente está falando de fisioterapia, que a gente tanto ouviu falar agora com essa onda pandêmica aí que vivemos. Enfim, né, Bruno? Olharam para vocês, né, com carinho merecido. E mais do que isso, né, eu ando numa onda, eu não sou nada famosa, né, Pete, tu já sabe. Mas Como eu ando... que não é famosa? Como que não é famosa? Tá aí há mais de 2 décadas trabalhando com saúde. Não, eu ando numa onda de entrevista e esses dias alguém me perguntou, vocês então passaram a fazer isso? Não, a gente faz isso há muito tempo. E, na verdade, a mudança não foi para nós. A mudança foi para as pessoas, para a sociedade, que conseguiram entender que saúde é além de resolver a doença, né, que funcionar bem, ter a funcionalidade, seja para respirar ou para se mexer, é saúde também. Então, acho que a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas trouxe um entendimento de saúde diferente do que se tinha até então. E a gente pegou a carona e está surfando essa onda aí. Né, Bruno? Conta um pouco para nós aí o que a gente fez nessa... Ganhamos uma nova apresentadora, eu estou adorando. Adorei. O terceiro elemento do programa do Avesso. Laura. Já pode me substituir, assim, quando eu estiver viajando, já gostei, já. Você está contratada. Beleza. Eu gostei, sabe? Eu tô gostando, sabe do quê? Do microfone. Gostasse, bem-vinda. Ô, Bruno, coordenador hoje em dia do Serviço de Fisioterapia do São João da Unimed. Muita coisa mudou, Bruno, com a chegada da pandemia? Mudou bastante, né? Os pacientes muito graves, pacientes totalmente dependentes, né, de atividades de vida diária. O tempo de internação foi prolongado. O uso de medicações sedativas, bloqueadores neuromusculares, fizeram com que os pacientes dependessem de pessoas para sair do leito, por exemplo, né? Então, além da limitação respiratória, que chama a atenção do paciente, repercutiu o pós-Covid, né? O perder massa muscular, perder equilíbrio, perder força, autoestima. Então, esse trabalho do fisioterapeuta foi muito bem visto, porque ele apareceu num momento de dificuldade do paciente, de depender realmente de uma pessoa, de 2, de 3, para sair do leito. Vocês têm esse número de pessoas que necessitaram dessa reabilitação? Uma base, uma média, assim? Porque muita gente entrou no Covid, passou e ok. Eu não sei se foi a maioria, se foi a minoria. Vocês trabalham com saúde. Vocês têm esses dados de, olha, não, muita gente teve que ir para a reabilitação. Teve gente que não, que saiu ok, tudo certo. Bom, eu vou tentar falar sem mentir, né? Tentar falar a verdade, porque eu vou ter que puxar pela memória. Mas uma coisa é fato. 80% das pessoas que tiveram Covid, tu me ajuda se eu falar bobagem, elas não precisaram internar. Elas resolveram com baixa complexidade, em casa, ou com uma consulta mais de orientação, porque não existia remédio para Covid, né? Isso fique claro, né, pelo menos até um bom tempo da pandemia,
Então, a gente está falando aí de menos de 10% daqueles sujeitos que tiveram Covid. Destes 10%, me ajuda, Bruno, quantos fizeram a forma grave e evoluíram para insuficiência respiratória? Além de internarem, foram para ventilação mecânica, sedação, bloqueio muscular, e aí acabaram tendo todos os prejuízos por conta disso. Sim. Tu acha que desses 10%, o quê? De 100 pessoas, realmente 80 ficavam bem, 20% internam, tá? E o desfecho, 2% 2% falece. 2% morre. Né? Em média. Isso vai depender da estrutura do hospital, da cidade, do recurso, do tempo que o paciente ficou em casa, né? E de uma boa avaliação. O que eu acho muito interessante, né? Não é a palavra certa, mas o que eu acho curioso no Covid é porque até então a gente vinha com uma lógica mais linear para as doenças. Tu é saudável, tu não tem limitação funcional nenhuma e tu ficou doente, e aí, a depender da gravidade da doença estrutural, tu vais ou não ter uma sequela. O Covid ignorou o passado. Ele pegou pessoas saudáveis e falou, chega para ti. Foi uma loucura, né? Então, isso assim coloca em prova muito do que a gente pensa, do tipo de vida que a gente leva, né? Então, acho que esse é um ponto curioso, sabe? Porque... Vocês, como profissionais que trabalham diretamente com a gestão de saúde, vocês acham que essa ficha caiu das pessoas? Vou cuidar mais da minha saúde depois dessa pandemia? Não, a resposta é não. Na Muita real, gente talvez, não se ligou, Bruno, ainda, que precisa. Que não, hein? Talvez assim, o início da pandemia, mais idoso, aí depois começou a diminuir a faixa etária, e o que eu acredito que mudou é viver o hoje, entendeu? As pessoas estão se dando conta que talvez amanhã ela não esteja aqui, né? Então, em relação ao Covid, eu acho que a maior lição que a gente tem é o viver cada momento, cada dia é um dia, entendeu? Que é o que temos, né? Não sabemos, né, Laura? Eu acho que talvez eu seja mais romântica, um pouquinho mais romântica. Qual que é a tua versão? Vai. Acho que vai passar o efeito da Covid, se é que já não começou a passar, mas eu acho que a Covid foi um incentivo perverso para ativação do autocuidado, da prevenção, de compreender que além de eu evitar doença, eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso dormir bem. Quanta gente consumiu vitamina porque era uma prevenção para a Covid? Eu não estou aqui botando em questão se era ou não, mas... Se é eficaz ou não, né? Isso, as pessoas se ativaram para o cuidado de saúde, que é o que a gente chama hoje na saúde de protagonismo, né? Não, e tem pesquisa... De sair desse passivismo aí que os pacientes costumam ter. Que a atividade física é benéfica, né? Sem dúvida. Então, isso foi falado muito também. Agora, se a pessoa não teve nenhum caso na família e isso para ela não mudou, talvez não. Agora, é importante, sim, se cuidar, né? As pessoas, eu acho que... Física, sono, alimentação, o emocional... E tem impressão, às vezes, que as pessoas também, elas esperam ou acontecer alguma coisa, não necessariamente muito grave, mas, como o Bruno falou, alguma coisa, não teve na família, então, não... Sabe, assim, eu acho que esse chacoalhão, às vezes, vem muito nessa hora do desespero. E talvez pode ser um pouco tarde, né? Enfim, temos profissionais muito capacitados que podem ajudar, sim, a voltar a ter uma outra... a ter aquela vida mais saudável de antes, mas as pessoas, acho que tendem... E eu falo por mim, acho que por muita gente, a procurar algo só quando está no desespero e não nessa prevenção. Talvez o Covid trouxe isso de certo alerta, né? De, olha, tem um negócio aí na rua que mata, que pega se não se cuidar, se não usar máscara, mas fazer um exercício também, mudar a alimentação. Espera acontecer, né? Mas as pessoas, por exemplo, elas têm preguiça, vocês acham que elas têm preguiça de buscar essa... Que hoje fala-se muito de estética, o por fora, mas e por dentro? As pessoas demoram a procurar isso? Eu acho que sim, até porque a gente foi ensinado por um modelo de saúde centrado na doença, né? A gente não foi educado para cuidar da saúde, a gente foi educado para evitar doença, ou para tratar doença quando ela já existe. Então, acho que isso é cultural, é um paradigma,
Eu me pergunto qual vai ser o próximo incentivo, espero que não seja perverso como o Covid, para ativar as pessoas para o cuidado. Né? Porque parece que esse contato com a finitude, que eu duvido que alguém não tenha sabido de alguém perto que morreu. Que não teve medo, né? Não é ser dramática, mas eu não conheci o Paulo Gustavo e eu fiquei chateada no dia que ele morreu. Então, mas assim, pensando numa doença bem comum e diariamente mata, que é o infarto, né? Tem até o cardiômetro. Perfeito. O cardiômetro ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele mensura diariamente, mensalmente e anualmente as mortes. Por exemplo, no mês agora, tá? 10.564 mortes até agora, de infarto. Mas eu vi paciente infartar, ficar um mês na UTI para fazer parada e depois encontrei ele no centro fumando. Então, é aí que eu digo, qual é o limiar dele? Entendeu? O que ele está se cuidando? O que ele está preocupado? Ele voltou a fumar. E a gente sabe que o tabagismo é um fator causal. Dá raiva isso, Bruno? Não sei se seria raiva a palavra, né? Mas assim, dá vontade de dizer assim, né? Pô, meu amigo, te ajuda. A pessoa tá na ponta de um penhasco, né? Ele fica no penhasco ali. Pra cuidar de ti lá na UTI, entendeu? E tu não tá se ajudando. Então, cada um é dono do seu nariz, cada um sabe de si, claro, né? Mas, claro. Enfim. Ô, Laura, o que é a Luthier? Luthier Inovação. Bom, luthier é uma palavra de origem francesa, né, que faz alusão, então, referência ao alaúde, que é o profissional que afina e conserta instrumentos de corda de uma orquestra. Então, tem um trabalho artesanal, que se parece muito ao trabalho do reabilitador físico. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma outra coisa. Eu acho isso bom, lindo, mas eu me lembro de que muito do desvalor das profissões que trabalham com a mão, e aí a gente olha para o artesão, está em usar o corpo. Como se usar o corpo excluísse usar a mente, né? Tem um autor, acho que o Bruno já viu falar isso, o Bakunin, que é um sociólogo, que diz que daí vem o desvalor das profissões que usam o corpo, né? E eu acho que ficou claro que não existe essa relação, que não é excludente usar corpo e cérebro para tratar alguém, né? Então, luthier é isso, né? E a nossa empresa tem como decodificador aí o inovação em reabilitação. Ou seja, como que a gente vai fazer diferente uma prática que é nova, que fez 50 anos, que não é madura como profissão, que ainda causa dúvida, que precisou de uma pandemia para as pessoas... acontece na UTI, fisioterapia. Quando eu me formei, as pessoas ficavam impressionadas que eu queria trabalhar na UTI. O que tu faz na UTI? Não é para perna quebrada? Fisioterapia não é para perna quebrada? A fisioterapia, ela sempre esteve presente nas UTIs? Olha, ela entrou na UTI na década de 80, né, no Brasil. Então, é muito novo. A gente aqui que atua e atuou, eu não atuo mais, mas eu já fui fisioterapeuta de verdade. E eu só trabalhei em UTI. Então, é um paradigma. Até a década de 70, a pessoa tinha uma doença grave, tinha que fazer repouso. A fisioterapia é uma profissão nova, mas hoje ela está bem inserida já com as especialidades, né? Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta respiratório certificado em sono. Então, tenho um fisioterapeuta especialista na parte ortopédica, o fisioterapeuta especialista na parte de disfunções urogenitais, né? Então, tem várias especialidades. Neurológico. Então, mudou bastante. Antes, o fisioterapeuta ele é um profissional generalista voltado para doenças neurológicas e ortopédicas. Então, hoje, como na medicina, tem um especialista naquela área. Entendeu? Que isso é muito bom, né? Hoje, na postura, em relação a doenças de coluna, né, tem vários fisioterapeutas que realmente tiram o paciente com a dor, literalmente com atendimento manual, com a mão. Tira com a mão, né? O famoso tira com a mão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. E na sequência a gente volta para bater um papo com os fisioterapeutas. Vamos botar a Laura também, é fisioterapeuta, né, Laura? Verdade. Laura Severo da Cunha e o Bruno Búrigo Peru, que hoje batendo um papo aí sobre saúde, tecnologia, tudo de bom aqui no Do Avesso.
Programa do Avesso de volta, hoje recebendo o Bruno Burigo Peruque e a Laura Severo da Cunha, falando um pouquinho com a gente sobre gestão de saúde. A Rádio caiu, mas já voltou, né? Já voltou, Vini? Estamos de volta. Mensagem, estamos de volta, Vitor Burigo. E olha só, joga futebol, Bruno? Não. Não se ainda bem que ela pergunta direto pro Bruno, porque pra mim ela já sabe que eu... Aí em São Paulo o futebol não é forte, Vitor? Aí tu tá me pegando, o negócio de esporte não é comigo, né? Que olha só, a galera... Perguntou cinema, eu sei. De Criciúma e região, tá chegando aqui o Pelé do Futevôlei no dia 12 de novembro, às 18 horas, no Complexo Selva, onde será realizada a Clínica do Belo. Ele que vai dar dicas aí para vocês se aprimorarem no esporte. As inscrições estão sendo feitas através do Instagram, @selva.crici, ou no WhatsApp 996470903 com o Lucas, ou 999426234 com o Fábio. Não fique de fora, lembrando, spoiler, o Belo, que é o Pelé do Futevôlei, estará com a gente na sexta-feira, aqui no programa do Avesso, e vai convencer o Vitor a entrar no esporte. Eu quero saber do aplicativo. Eu vou do Belo direto para fazer fisioterapia. Belíssimo. Quero saber do aplicativo de vocês, Laura. Vai, da Luthier. Vocês desenvolveram ele há quanto tempo? Bom, ele nasceu com a pandemia, só para combinar com o assunto, né? Ele, na verdade... Ele é filho do Covid. Ele não é filho do Covid, mas ele tem a mesma idade, digamos assim, né? Ele nasceu lá em 2010. Um nasceu pro mal, o outro nasceu pro bem, viu? É a Ruth e a Raquel. Gostei dessa. Ele foi um projeto aí, uma gestação de burro. Ele foi incubado por muitos anos. Ele nasceu em 2010 como projeto. É, na verdade, um modelo assistencial orientado para resultado, que eu tive a oportunidade de implantar no Hospital Moinhos de Vento, onde fui chefe de serviço por um bom tempo, e que, ao fim, nós modelamos ele, então, e empacotamos dentro de uma ferramenta, de uma plataforma digital mobile. Né? Por quê? Porque o futuro é mobile. É verdade. Isso aí. Só se fala nisso, porque a gente tem um apelo muito grande em saúde, que é a questão da agilidade e da segurança. Então, o mobile, a tecnologia é sinônimo de agilidade e segurança. Então, quando a gente consegue ter informação em tempo real para tomar decisão também em tempo real acerca de alguma questão de saúde, é muito melhor. Por exemplo, Laura, eu vi numa publicação sua onde diz o seguinte: já pensou atender um paciente que exija pouca participação do terapeuta por telepresença? A gente já está pensando nisso. Beleza. Mas, na verdade, isso aí é uma outra tecnologia, não é o LUT. Outra? Mas tá junto aí, é co-irmã. É co-irmã. Não, na verdade, é um robô de telepresença. Esse robô, ele é de uma empresa gaúcha também, a Concept Med, cujo dono é um médico, Luciano Eifler, e que foi nosso parceiro agora no nosso evento de educação e gestão em saúde, que aconteceu no último dia 6. Esse é o famoso robô de telepresença que rodou o Brasil fazendo visita para os pacientes COVID, né, que estavam em isolamento de contato e respiratório, substituindo a presença física do profissional da saúde. Então, não é exatamente o LUT, não é o LUT. O LUT é uma plataforma de gestão, monitoramento e educação, e esse é uma interface entre profissional e paciente. Mas é o futuro também. É o futuro também. A gente tem que trazer esse robô aqui. Tem. Ele conversa com a gente aqui no Brasil, será? É possível? Com certeza. Tudo, né? Meu Deus. E se ele roubar nosso lugar, Vitor Burigo? Você fica aqui dois robozinhos, batendo papo. Pelo pouco que eu tô te vendo, ele não tem como roubar o teu lugar. Não tem, é linda, sabe por quê? Maravilhosa. Porque robô só faz coisa repetida. Não pode, né? Aí tem que ser... A não ser que tu comece todo dia a falar a mesma coisa. Tá bom, não, isso não. Aqui no Do Avesso, jamais. Ô, Bruno, vocês foram os primeiros a usar o aplicativo? Isso, Laura. Foram os primeiros e foram os responsáveis pelas primeiras melhorias, porque uma solução, ela só tem sentido se ela faz sentido para quem usa, né? Então, ela tem que rodar. Foi no São João, na Unimed? Foi no São João. São João. O que vocês... Explica, ilustra aí para o nosso ouvinte, como que foi essa vivência? Na real, eu fui também teve um meeting de gestão lá em Porto Alegre da Laura, que teve uma frase que foi falada: se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Né? Então, a partir desse momento, a gente pensou um pouco diferente. Eu já tinha falado com a Laura em 2015, com a ideia de trazer ela para ajudar na parte de gestão.
E aí, em 2019, deu certo, e ela estava com o aplicativo, né? E a gente começou a usar ele. E estando no dia a dia, atendendo o paciente, e ela estando fora, mas melhorando o serviço, a gente começou a alinhar algumas coisas para melhorar o uso do aplicativo em si, né? O que o aplicativo faz? Então, assim, na realidade, o fisioterapeuta ele trabalha muito com a parte funcional do paciente, melhorar o funcional dele, né? O paciente teve um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico, ele está dependente. Então, a gente tem que melhorar esse paciente para ele tentar voltar o quanto antes a deambular, a caminhar, a pegar um objeto. Mas como medir isso? Né? Então, o paciente depende de uma pessoa para sentar, para levantar, para ficar em pé ou para deambular, para caminhar. Então, o paciente hoje, ele chega no hospital, se faz uma avaliação. Como é que ele era antes de acontecer esse evento? Ele era independente. Tá, hoje ele está dependendo de 2 pessoas para rolar no leito. Entendeu? Isso tudo é colocado no aplicativo. Isso é colocado no aplicativo. Então, Entendi. se coloca, por exemplo, se o paciente depende de oxigênio, se ele está na UTI, se ele está entubado, se ele depende de uma pessoa, de 2, de 3 para rolar, sentar, levantar, por exemplo. Né? E isso vai se fazendo diariamente. Então, isso gera dados, gera gráfico, gera informação para quem paga, para quem quer saber se o paciente está melhorando ou não, para o familiar. É para ter um comparativo, né? Ter com outras... É um acompanhamento. É um Acompanhamento, exatamente. Perfeito. Foi uma das melhores coisas que a gente fez, né? Porque a gente tem vários dados que nos mostram como a gente está atendendo, se a gente está conseguindo antecipar, ou melhor, diminuir o tempo de internação desse paciente, porque isso é custo para quem paga, entendeu? Então, a gente começa a melhorar a eficácia do serviço. Isso é um diferencial. Ele, na verdade, o que o Bruno disse, só complementando, ele performa tanto o paciente em termos de ganho funcional e redução dos limitadores do movimento, como, por exemplo, no COVID, a falta de ar. Eu não consigo correr tendo falta de ar, né? Tampouco caminhar. Quanto ele performa também o profissional, em termos de produtividade, de resultado daqueles pacientes que intervém, e ele também é capaz de permite a uberização do profissional. O que é isso? Sabe quando a gente anda de Uber e que ao final ele pede para a gente avaliar a viagem? Pois então, cada atendimento, uma viagem. O paciente tem a chance de avaliar aquele profissional, tanto do ponto de vista técnico quanto de comportamento, e vai gerando com isso um score de qualidade para o profissional. Legal. E quem faz uso do aplicativo? São clínicas, hospitais? Pessoa física não tem porquê. Normalmente o impacto é quando a gente tem um grupo de pacientes e consegue, então, mostrar performance coletiva, né? Assim como um grupo de profissionais, basicamente hospitais e serviços de atenção domiciliar, que são os serviços que cresceram 300% com a pandemia, que eu acho que é um outro ganho importante da gente falar aqui. Por muito tempo, a gente viu o hospital como um lugar protetivo. É protetivo quando tu não tem mais nada para fazer fora dele, tu precisa dele para melhorar. Mas a gente passou a entender que tem que ir para o hospital quem precisa, né? Então, os serviços de atenção domiciliar, que eram muito desvalorizados, porque não existe um ambiente mais sem controle em saúde do que a casa da gente, né? Vou transformar a tua casa num lugar de atendimento. Mas também não existe nenhum lugar maior aconchego, tranquilidade, segurança do que a tua casa. E se for possível tu fazer alguma coisa em casa, como antibiótico na veia, por exemplo, que já é possível, é mais barato, não justifica ficar no hospital. Por que não? Se entendeu isso? Eu acho que foi educativa a Covid. Eu só não sei o poder de manter esse aprendizado aí, né, com relação à sociedade. Se entendeu que só tem que ir para o hospital quem precisa. Ô, Laura, como tu enxerga... Fala, Vitor. Não, pode ir. Eu perguntar, hoje em dia, né, tu reside num grande centro que é Rio Grande do Sul, né? Como tu enxerga Santa Catarina em toda essa área de gestão de saúde? Somos referência? Eu enxergo como um estado mais aberto, né? O meu modelo de negócio com o app, que é só uma ferramenta para mim, ela não é o resultado em si. Eu tenho muito mais dificuldade de entrar no Rio Grande do Sul, nos gauchinhos, do que aqui. Aqui eles te receberam bem.
Aqui me receberam muito bem. Não, Foram os primeiros, né, Bruno? Os primeiros, e hoje a gente está com mais 2 hospitais em Florianópolis. Então, eu tenho muito mais cliente aqui do que lá. Eu tenho um único cliente no Rio Grande do Sul. Né? Então, eu acho que a gente tem uma resistência cultural que se fala muito, né? Se você quer testar uma tecnologia nova, testa no Rio Grande do Sul, porque se passar lá, passa no Brasil inteiro. Essa é a fama do Rio Grande? E é verdade, é uma fama muito verdadeira. Infelizmente, acho que existe abertura aqui. Se as pessoas talvez reconheçam mais a sua necessidade de buscar outras coisas, estão mais aptas, mais abertas do que o gaúcho. Eu não queria dizer isso, né? Porque para mim isso é ruim. Eu amo os gaúchos, mas... Vocês são difíceis, vocês têm que dar mais abertura para a gente trabalhar. Seria isso, né, Laura? É isso aí. Eu queria saber do aplicativo, essa questão do monitoramento aí, como é que funciona? É como se fosse uma espécie, como você falou, tem um atendimento, depois dá uma nota, né, para saber, mas isso, ele faz parte de um processo todo de recuperação, tudo que envolve a recuperação do paciente? Que boa pergunta. Ele nasceu para fazer isso, tá? Ele está pronto para fazer isso. Agora me pergunta o quanto a gente já conseguiu implantar dessa transição de cuidado, né? Que é o movimento do paciente em todos os níveis de atenção de saúde. Muito menos do que a gente gostaria. Ele nasceu para acompanhar o paciente do hospital ao domicílio. Só que aí eu preciso envolver o paciente a tal ponto dele estar em casa e continuar alimentando o aplicativo. E aí ele não alimenta? Eu nem consegui chegar lá ainda, porque eu ainda tenho a barreira do próprio profissional. Entendi. A barreira maior para a tecnologia, sabe qual é? Humana. Por isso que os robozinhos vão nos escantear. Olha só, vamos para o intervalo, Vitor Búrigo. Na sequência, a gente volta para nos despedirmos deles. A nossa dupla aí da fisioterapia, da modernidade, da tecnologia em saúde, a Laura Severo da Cunha e o Bruno Búrigo Peruque. Mande sua pergunta no 3431-5150. A gente já volta. Eu sou Débora Jeremias, design de interiores. Eu sou Karen Casagrande, engenheira civil. O programa do Avesso já volta. A gente só vai ali visitar uma obra rapidinho. No do Avesso, 1h41. Voltamos no nosso programa do Avesso dessa quarta-feira. O ouvinte está aqui na escuta. Peraí, deixa eu ver a mensagem dele. Deixa eu ver quem mandou que ele não... A Kelly disse o seguinte: boa tarde, adorei o assunto. Estou precisando realizar fisioterapia por conta do nervo ciático. Onde esses profissionais atendem? Quem vocês recomendam para nosso ouvinte Kelly? Laura Severo da Cunha e Bruno Búrigo Peruque hoje com a gente. Bom, eu sou fisioterapeuta respiratório, mas o local que eu indico é a Trenari. Trenari, cuida de tudo lá. Lá é voltado para a fisioterapia ortopédica, né? Para esses problemas de coluna, joelho, pós-operatório. Legal. Quero saber do futuro. Para onde vai tudo isso, dona Laura? Para onde vai o robô? Para onde vai esse robô? Um beijo para o Clayton Pacheco, que ele mandou mensagem aqui também para o Avesso, falando a respeito de uma startup que veio para Criciúma. É isso, né, Clayton? Os robozinhos aqui, ó, sobre o tema de hoje. Startup que está aqui em Criciúma se mudou para cá em busca de melhores oportunidades. Tá vendo como a gente já está na crista da onda aí, Laurinha? Não, é verdade. E Florianópolis... Muda para cá, Laura. Vem morar aqui. Larga os É. gaúchos, Laura. Vem para cá. É difícil. Guria. Não Capaz, faz isso. Capaz. Trilegal. Bom, e Floripa é um polo de inovação, né? Eu vi que tem um monte de centro de inovação, hub, e um monte de iniciativa nesse sentido. Mas para onde vai o futuro? Para onde vai o futuro da saúde? A gente teve a oportunidade aí de trazer uma pensadora esse último final de semana no nosso evento de educação para gestão e para inovação. Ela é a fundadora do Voicers e ela trouxe esse tema que causa um estranhamento no começo, que é alfabetização para futuros. Quem se arrisca? O que é isso? Alguém? Continuarei em silêncio.
Falando, Laura, continue nos contando a respeito da alfabetização futurística. É muito curioso, eu me deparei com esse tema porque eu estudo, gosto de ler sobre tendências, né? E aí vi que, na verdade, não são tendências. Hoje não se fala mais em tendências, se fala em conseguir identificar cenários e considerar, assim como a gente foi tomado de surpresa pela pandemia, embora a OMS já vislumbrasse esse risco, né? Estava entre os 10 riscos globais do último encontro presencial do OMS, a pandemia, né? E a gente não valorizou. Então, o que essa pensadora do Voicers, a Lígia Zottini, trouxe foi essa capacidade do ser humano para resolver os problemas que são cada vez mais complexos, de olhar para a mesma coisa sobre várias óticas, como se a gente mudasse de óculos. Então, enxergar os possíveis cenários, que não é só uma forma de resolver o problema, mas como também de se preparar para a vida daqui a 1 ano, 2 anos. Os próprios ciclos de negócio, de vida, de trabalho, as carreiras, elas estão muito mais curtas. Né? Por quê? Porque o cenário externo está mudando muito rápido. Então, a gente conseguir enxergar as possibilidades é o tal letramento para o futuro. E estamos falando de todas as profissões, né, Laura? Eu estou agora... Todos os segmentos. Tem gente que diz, tudo. mas isso aí é difícil. Não, em todas as profissões isso está acontecendo. Sem dúvida, Pete, pegou muito bem, porque eu estou agora me arriscando, né, num assunto que eu não domino, mas que andei estudando e tive a oportunidade de conversar, então, bastante com essa pessoa, que é uma pesquisadora de futuros, e compreender que o futuro já chegou. Ele já chegou. Sim. Né? E que o uso que a gente tem que fazer dele passa por compreender tudo o que pode acontecer de diferente na nossa vida. Né? Por conta do acesso, da rapidez, do 5G, que é, na verdade, a próxima revolução na tecnologia. A rapidez com que as coisas vão chegar ainda mais, não bastasse agora, porque eu já acho que já está deveras rápido, né? E como isso, por outro lado, vai modificando e modulando o nosso comportamento humano. Porque essa coisa fast, deixa a gente ansiosa, agitada. E às vezes não presta muito atenção no que tem que prestar também, né? Porque a gente quer ver tudo ao mesmo tempo. Falou WhatsApp muito é isso. bem, e deixa a gente superficial. É. E então a gente vai se desacessando das tecnologias humanas. E esse é o fim da fala dela. Se por um lado ela começa falando da tecnologia, da rapidez, da velocidade, das possibilidades, por outro, ela acaba voltando para o humano, porque tudo isso está acontecendo com a gente. Então, vai deixando a gente cada vez menos conectada com o que a gente sente, com o que a gente pensa, que são as tecnologias humanas, empatia, escutativa, intuição, quanto a gente está parando de olhar para tudo isso. A vida não é virtual, né? Não só virtual, a vida é muito mais ao vivo, né? E muitas vezes não tem informação por isso, vai se inserindo na vida das pessoas, né? E aí quando acontece algo, aí volta e diz, poxa, mas eu não prestei atenção, eu não soube, eu não pude evitar. O famoso si, né? O si não joga, mas então vamos nos preparar para isso, né, Laura? Não deixar de ter essas conexões humanas, né? Perfeito. Porque a gente vai no automático, vai acontecendo, Olhar. vai acontecendo. Calma, né? Olha, vamos conversar olho no olho, isso aí não pode morrer. O físico, né? Olha só, por exemplo, a gente mesmo, né, Bruno, a gente trabalha online, eu e tu. Quantas vezes a gente se encontrou online? Se a gente somar todas as vezes que a gente se 5 encontrou vezes. online, tu acha que bate a última vez que a gente passou o dia junto em Porto Alegre fazendo a consultoria e hoje? Não bate. É real. Porque é uma É experiência. outra sensação, né? Outra energia quando você reencontra a pessoa. Isso, né? Com a galera também, né? Do cinema. Eu tenho amigos que eu fiquei 2 anos e pouco aí sem encontrar. Então, quando a gente encontra, até o pisar dentro de uma sala de cinema, depois, assim... o filme pode ser até ruim, mas é tão... O fato de estar lá com todo mundo naquele ambiente,
é outra coisa. O presencial é outra coisa. Eu digo também, quando eu estou aí no estúdio, é outra coisa estar do lado de vocês e perto, né? Então, É muito mas a mais tecnologia também ajuda, claro, né? Tá aí, ela ajuda. Ela permite fazer acontecer, ó. O que me preocupa, assim, é a geração nova, a criança hoje, né? Como é que ela vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos? A gente viu toda essa transformação. Se a gente olhar para 10 anos para trás, a gente viu que mudou. Tá, mas daqui a 5 anos, o que vai ser? Né? Vai ter drone em quanto tempo aí andando, levando pessoas? Por isso que o ambiente, assim como para reabilitação, agora fazendo um link louco, agora eu vou dar uma cambalhota aqui no cérebro, assim como na reabilitação física, o ambiente e a atividade que tu proporciona para o paciente é tudo. Para a gente, como ser humano, o ambiente que te cerca também é tudo. Claro. Exatamente. Por isso que as pessoas estão procurando viver mais perto da grama. Por isso que tu dormiu na lagoa hoje. Voltando, real. Por isso que a gente tem sede de fugir para o mato. E a gente tem que muito cultuar concreto, isso. Né? A gente tem que cultuar. E a saúde que trabalha com o paciente não pode se desconectar, né, do humano. É a saúde mental também, né? A gente precisa também respirar um pouco. E como o Bruno falou, essa questão das crianças, nós somos gerações assim que a gente pegou o analógico, a transição para o tecnológico. Agora, eu vejo pelas minhas sobrinhas, não existiu analógico na vida delas. A televisão já é smart, já é o celular, já é o iPad, eles resolvem, eles respondem aqui, chegam, é algo fora do normal. Assim. Dedinhos. Então precisa trabalhar aqui também, a mente também nisso tudo, né? Terminamos de maneira lindamente esse avesso. Fizemos até uma reflexão aí, ó. Muito reflexivo. Viu como tudo conversa na vida? Tudo linkado nessa vida, nada por acaso. Dúvida. Não tenho dúvida. Vai voltar mais vezes para bater papo com a gente? Tu gostou do microfone? Eu adorei o microfone. Acho que esse microfone é azul, né? Ele é meio gremista aí, né? Não faz mal, eu sou plural. É plural, ela é colorada. Agora vamos criar uma briga aqui com a Delor Lessa e toda a galera do Grêmio dessa rádio. Laurinha. Ela tem uma encrenca em casa, né? Não, eu não posso me comprometer. Não pode se comprometer? Não. Tá, me diz uma coisa. Quem quiser conhecer mais do teu trabalho, do aplicativo, faz como? Luthier Saúde, em todas as redes sociais. Né? Luthier. Exatamente, Luthier, Saúde, Instagram, LinkedIn, ou no meu Instagram, Laura Sevro. Corta o E. Corta o E. Brunão, como é que estão as coisas de Covid aqui em Criciúma? Podemos nos tranquilizar? Olha, diminuiu muito, né? E acreditamos que a vacina realmente está fazendo esse efeito. Com a terceira dose agora pegando a maior parte da população, vai continuar tendo, né, como H1N1, né, então volta e meia, mas diminuiu bastante o número de internação e, consequentemente, de morte, não teve morte no estado aí, né, nas que legal, né? 24 horas. São Paulo essa semana não teve morte em São Paulo, aqui foi uma vitória também. Sim, foi uma vitória, graças a Deus. Então agora, assim, mas os cuidados devem ser continuados, a gente estava conversando antes, né, em locais fechados, uso de máscara, o próprio restaurante que melhorou muito a higiene, porque antes não tinha controle nenhum também, até de doença gastrointestinal, né. Então acho que Parabéns e obrigada por vocês, nossos heróis da saúde. Vitinho, fechamos? Obrigado também. Show de bola, adorei, valeu. Muito obrigada, eu adorei. Volte mais vezes. Voltem sempre. Qual foi a música que vocês escolheram para fechar o avesso hoje? Eu acho que o infinito, né? É banda gaúcha, né? É o infinito, Infinita Highway. Bem certinho, Engenheiros da Vai bem certinho. Estou na caixa de Engenheiro. Um beijo, avesso. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.